Graças e paz, queridos irmãos. Eu convido a todos, sem perder tempo, para lermos o texto sagrado. O nosso tema de hoje, 1 Reis, capítulo 19, verso 18. 1 Reis, capítulo 19, verso 18. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade, pastor da casa e todos os pastores auxiliares que estão aqui, diáconos, presbíteros, todos os ministérios, os jovens também aí, nosso querido Jeremias, sua esposa, conheço há muitos anos, e quero parabenizar essa igreja, os jovens que aqui estão, todos que aqui estão presentes, essa banda maravilhosa, que está aqui apresentando ao Senhor nessa noite. 1 Reis, capítulo 19, verso 18. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Repetindo: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Senhor nosso Deus, aqui está a sua palavra, que é santa e poderosa, digna de toda aceitação. Nós o louvamos e glorificamos pela sua palavra, que o Senhor possa falar conforme a sua vontade e a necessidade da sua igreja. Amém? Graças damos a Deus. Deus seja louvado e engrandecido para todo o sempre. Queridos, nós conhecemos a história de Reis, o livro dos Reis, que fala sobre os reis de Israel. E esse livro, ele cita o rei Acabe, cita o profeta Elias, profeta escolhido de Deus para uma missão na sua época. A missão de Elias era grande. O povo se encontrava cochilando entre dois pensamentos, sem saber se adorava a Deus ou a Baal. E o profeta Elias, ele chama os profetas de Baal, e os profetas se reuniam na mesa de Jezabel para o desafio. Manda eles orarem, buscarem ao seu Deus primeiramente. Eles clamam ao seu Deus. Da manhã até o meio-dia não há resposta. Elias, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus, diz: clame mais alto. Quem sabe o seu Deus não esteja viajando, zomba do Deus do adversário. E ele se prepara. Depois que esses profetas oram e não tem resposta, Elias se prepara e ora a Deus, para que Deus o respondesse. Porque dizia Elias que o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Então Elias se prepara o altar, se reveste e ora a Deus. Deus responde com fogo, e os
para você é tudo difícil, para você as coisas são espinhosas, para você as coisas são travadas. Foi assim que Elias se sentiu. Ele se sentiu fraco, desanimado, sufocado, exausto. Ele se sentiu passando por situações difíceis. Mas Deus, ele tinha, além de Elias, tinha mais 7.000. Eu quero trazer para vocês aqui 3 exemplos porque Deus deixou 7.000. O primeiro Reis capítulo 18 e o verso de número 22. Elias diz: ao povo só eu fiquei como profeta do Senhor, e os profetas de Baal 450. Queridos, Elias, ele vai dizer que ele era zeloso e que ele permaneceu firme como profeta e comprometido com a palavra de Deus. Mas ele diz que somente ele ficou. E Elias, ele estava equivocado, porque Deus tinha ainda além dele mais 7.000 como ele, profetas. Deus ainda tinha mais 7.000. Há momentos em nossas vidas que pensamos que nós somos o único que estamos passando diante da situação que passamos. Além de nós, existem multidões de homens e mulheres de Deus que estamos enfrentando os mesmos desafios. Às vezes nós pensamos que nós somos os únicos a orar e não ver resposta. Às vezes nós pensamos que somos o único a chegar cedo e ninguém reconhecer que chegamos cedo. Às vezes pensamos que somos o único a renunciar ao mundo e não ver valorização. Às vezes pensamos que somos o único a estudar a Bíblia, a perder noite e acordar cedo para vir para a escola bíblica dominical. Às vezes pensamos que somos os únicos que não faltamos os cultos diariamente. Às vezes pensamos os únicos que somos caluniados, perseguidos, maltratados e que recebemos retaliações. Mas não somos os únicos. Deus ainda tem separado 7.000 homens e mulheres de Deus ao redor do mundo que ainda serve a Deus em espírito e em verdade. Não somos o único a pagar o preço, não somos o único a buscar a Deus, não somos o único a receber retaliações, não somos os únicos a enfrentar a morte dia a dia. Não, existem 7.000 que têm sofrido dia a dia. Segundo, por que Deus separou ainda 7.000 além de Elias? Foi uma forma de Deus animar a Elias. Elias, ele vivia em uma época como a nossa. Uma época em que a imoralidade impera, em que a maldade, a violência, a corrupção. Elias, ele pensava que ele era o único que estava nessa situação. E quando Deus diz que tinha mais 7.000, Deus falou isso para animar Elias e dizer para ele: você não é o único nessa estrada, você não é o único nessa caminhada, você não é o único nesse processo, ainda existem 7.000. Queridos irmãos, quando nós olhamos para um lado e para o outro, e nós vimos que nós não somos o único a passar pelo que passamos, existem pessoas
jovens que estão passando por dificuldades na escola, no curso, enfim, na sua vida cotidiana. Aqui existem as mulheres dos grupos e do círculo de oração que estão passando dificuldades para desenvolver e exercer a função de cada uma delas. Aqui existem à minha direita músicos que também passam dificuldades para exercer a sua função do ministério de louvor. Mas saiba de uma coisa, saiba pastores que estão no altar, saiba jovens que estão aqui, saiba senhoras, saiba senhores, saiba músicos, que vocês não é o único que está passando por dificuldades, por lutas, por problemas, por grandes situações. Existem milhares e que estão também passando por situações como a sua. Deus fala para animar Elias, e Deus diz hoje: igreja minha, se anima. Você não é o único, você não é a única que está pagando o preço, que está sofrendo, que está enfrentando dificuldades. Você não é a única. Existe um exército de Deus na terra, que Deus tem reservado para uma grande obra, uma grande missão aqui nessa terra. Aleluia. Terceiro e último porquê: Deus separou 7.000, porque a obra é dele, a obra é de Deus, e quem separa as pessoas para a obra é Deus. Certa feita uma pessoa me falou assim, uma pessoa não cristã, falou para mim assim: o que eu faço para eu ser um pastor? Eu falei para essa pessoa: você está começando totalmente errado, porque não é qualquer um que se torna um pastor. Um pastor, ele é escolhido por Deus e reconhecido pela igreja. A igreja testifica que ele é separado e escolhido por Deus, e a igreja reconhece isso. É Deus que separa os que são para a sua obra. E Elias estava sozinho. Elias pensou que já estava
parar no reino de Deus, porque a obra é dele. Ele realiza a sua obra, ele realiza a sua vontade, o seu propósito. A obra de Deus não para, ele é o dono da obra, ele levanta homens e mulheres para exercer a sua grandiosa obra.